prezados irmãos e prezadas irmãs, a todos a nossa saudação amiga. Daí vamos dar aqui continuidade ao relato que estamos fazendo acerca de algumas histórias da vida do mestre Raimundo Irineu Serra, sendo este o 8º episódio, deixando aqui patente que os anteriores estão todos dispostos através do YouTube, o canal Rádio Cruzeiro Universal. Daí que no episódio anterior nós falamos da implantação do baiado. Falamos um pouco como foi que chegou o baiado, depois um pouco de todo o trabalho que o mestre teve que ter para poder ensinar, né? Falamos também da mudança que houve do símbolo que é o principal símbolo, assim consideramos, do nosso altar central do trabalho, né? Antes o mestre trabalhava com uma cruz, com a implantação do baiado veio então a mudança para o cruzeiro de 2 braços, né? Falamos também um pouco acerca do fardamento, do primeiro fardamento, porque as coisas foram passo por passo, mas à medida que entrou o baiado, o mestre também teve a ideia, em consonância com a rainha, de promover então o primeiro fardamento. Aí a gente discriminou pelo menos um pouquinho de como eram as características deste fardamento. Aqui eu quero apenas ressaltar que a farda das mulheres eram mais adornadas, né? Porque era tônicas com gola, né? Um lenço embaixo da gola e um cordão torcido que descia pela gola, o ombro, até a altura da cintura e ficava preso na saia. Também já constava um bolso na tônica com a inscrição CRF, Centro da Rainha da Floresta. Daí que falamos um pouquinho, pelo menos, de alguns aspectos da comunidade, porque trabalhavam todos em busca da subsistência, né? Daí que, sendo assim, o mestre, nós consideramos ser ele o primeiro líder comunitário do Acre. Daí, meus irmãos, que a coisa sempre andando para frente, né? E logo em seguida, infelizmente, a sua companheira, que estava na sua companhia, a senhora por nome de Francisca, 20 anos mais velha que ele, exatamente nesse inteirinho em que essas coisas estavam acontecendo, ela adoeceu. Ela adoeceu de um reumatismo crônico, né? Que lhe acometeu principalmente as articulações, né, das pernas, as principais, tal qual do tornozelo, joelho e quadril. Isso fez com que ela ficasse assim, paralítica mesmo, tendo que ser ajudada para tudo pela mão dos irmãos que se disponham a ajudar. Daí que, assim sendo, pela necessidade, veio então trabalhar na casa do mestre, a cuidar das coisas da casa, uma jovem que já estava na doutrina junto com a sua família, uma jovem por nome de Raimunda Marques Feitosa. Ela estava no daime na companhia da mãe dela, a senhora Maria Franco, e do seu irmão, o irmão
dela próprio, filho da Dona Maria Franco, o Antônio Roldão. E essa moça então veio então atender, a trabalhar na casa do mestre, ajudar a cuidar das coisas, ajudando tanto na locomoção da Dona Francisca, como nos aspectos gerais necessários para a condução da casa como uma casa do mestre, uma casa sempre visitada por muitos. Daí que ela ficou cuidando, da casa, O tempo foi passando, a Dona Francisca assim não melhorou, O nosso mestre, ele empreendeu os seus esforços, tanto com daime como na ministração de remédios da natureza, mas não conseguiu reverter o quadro, até porque essa sentença já estava decretada, ela teria que ir para o mundo espiritual. Então, ela com 68 anos, torna a dizer, 20 anos mais velha que o mestre, ela então desencarnou, fez a sua passagem. Inclusive o mestre, nessa oportunidade, até recebeu um hino, Esse hino está dentro do cruzeiro, só que não no ritual do bailado, mas fazendo parte da composição dos hinos da missa. É exatamente o segundo. Quando ela passou, ele recebeu: a tua alma entrega a Deus e o teu corpo a terra fria. Jesus te acompanhe junto com a Virgem Maria. Então ficou assim registrado, esta homenagem dentro do ritual da missa, sendo hino do cruzeiro, só que conforme disse, fazendo parte da composição dos hinos da missa. Aí, meus irmãos, com o passar de alguns dias, de algum tempo, aí deu-se novamente a terceira união do mestre com o ser feminino, que foi com a própria moça que cuidava da casa, a Raimunda Marques Feitosa. Eles então se casaram, até porque a própria Dona Francisca um dia chamou ele e fez essa recomendação para ele. Disse que ela poderia dar continuidade, porque ela já estava cuidando muito bem deles dois. Daí que o mestre então, no dia 31 de julho do ano de 1937, casou-se com Dona Raimunda Marques Feitosa. Olha, casaram-se na igreja matriz da cidade de Rio Branco. Aí, olha, eu abro aqui um parêntese para contar uma história descontraída que ele contou acerca do evento do seu casamento com a Dona Raimunda. Foi quando ele se apresentou para casar. Aí, no dia marcado, certo, ele então foi chamado pelo padre, e o padre disse para ele, olha, eu tenho o conhecimento que o senhor pratica um negócio aí de uma beberagem, que o senhor dá um chá. Aí, chamam de daime, e o senhor pratica isso não é certo, isso não é de Deus, porque Deus
não há prova que ninguém se salve com essas coisas. Aí o mestre escutou, ficou escutando. Aí o padre fez uma proposta para ele, disse: tem mais uma coisa, eu só vou lhe casar se você jurar, tá aqui a Bíblia, se você botar a mão aqui em cima da Bíblia e jurar que vai parar com esse negócio desse daime. Aí, o senhor jura? Aí ele foi e disse assim: jura? Eu juro. Aí o padre disse: tá bom, então bote a mão aqui em cima da Bíblia. E aí o padre disse assim: diga comigo, eu juro que vou parar com essa história do daime. Só que quando era para ele repetir, ele dizia: eu jura. Bote a mão aqui em cima da Bíblia. Você jura que vai parar? Eu juro. E aí o padre acabou assim admitindo, né, essa resposta como sendo uma resposta afirmativa, né? Assim, até julgando que o mestre, como um caboclo, nem sabia colocar as palavras, né, direito. Então ele julgou que quando o mestre disse: eu juro, ele estava jurando. E na realidade, olha, o mestre não fez nada assim que não seja o que ele é. Ele é jura. Ele é jura e já está dito e compreendido para todos nós que ele é jura e nós somos Midã e somos seus herdeiros. Daí que ele então tirou essa com o padre, né? Passou essa com o padre e o padre então fez o casamento dele. Daí, olha, meus irmãos, isto fatos assim ligados mais diretamente e pessoais à própria pessoa dele. Mas enquanto isso, as coisas da doutrina também iam evoluindo. Estava aí num período de franca evolução. Este período isso tudo aconteceu ainda lá na Vila Ivonete, o primeiro lugar aonde ele começou então a realizar os trabalhos da missão. Aí as coisas iam se integrando, né? Se integrando, caminhando já para o final da década de 30. Aí o mestre então foi formulando outras coisas. Exemplo, a missa. A missa já foi instituída por ele naquele período, como sendo um trabalho fúnebre, com hinos apropriados para tal. Daí ele então pegou os hinos que já tinha, né? E aí foi formulando ali, foi selecionando e aguardando, enquanto outros futuramente que haveriam de chegar e de forma apropriada também iam ser selecionados para a composição. Aí foi neste inteirinho que aconteceu isso, já no descerrar da década de 30. Assim como também as próprias diversões. Ele já tinha algumas, né? Algumas diversões. Aí ele então, já sabendo que eram hinos de diversão, né? Cânticos de diversão, de descontração, aí ele então já foi também tratando de selecioná-los
para as diversões, para serem aplicadas conforme ele praticava no intervalo dos trabalhos. Daí, olha, meus irmãos, também no final da década de 30, no ano 38, já para a entrada do 39, chegou Antônio Gomes. Chegou Antônio Gomes, conforme o próprio inário dele revela, chegou já quase morto, chegou muito doente. Daí foi então curado pelo mestre e este então adentrou a doutrina, inclusive aumentando já o número considerável do contingente, até porque Antônio Gomes chegou com a sua família constituída de numerosas pessoas.